Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui professor Hermes Arraes, trabalhando com você, temas controvertidos da TNU, a Turma Nacional de Uniformização, que profere, aprecia, uniformiza o entendimento nos juizados especiais federais, sempre que há uma divergência entre os julgados das turmas recursais das diversas regiões que formam a Justiça Federal neste país. A Turma Nacional de Uniformização profere a apreciação de temas, sacramentando o entendimento no âmbito dos juizados especiais federais. Vamos ver agora o tema 45, que nos fala, questão submetida à apreciação do TNU, saber se o ex-cônjuge que não percebia alimentos tem direito à pensão por morte. Meus amigos, a pensão por morte, benefício previdenciário. Esse benefício previdenciário, pensão por morte, prevê a Lei 8.213 que há direito em prol do ex-cônjuge. Mesmo tendo ocorrido a separação, mesmo tendo ocorrido o divórcio, subsiste o direito em prol do ex-cônjuge, desde que haja a comprovação de que havia pagamento de pensão alimentícia. Então, se na separação, se no divórcio, ficou assegurado o direito ao percebimento de pensão alimentícia, esse ex-cônjuge terá direito de receber, quando falecido o ex-cônjuge, terá direito a receber pensão alimentícia. Pois bem, a questão que se coloca é, em se tratando no momento da separação e divórcio, que os cônjuges desejam a separação, mas não desejam pensão alimentícia. Vamos supor o caso de uma mulher que, ao separar do marido, ela diz: eu quero me separar, eu trabalho, consigo honrar as minhas despesas, minhas dívidas, não preciso de ajuda financeira. O que eu quero é o divórcio, o que eu quero é a separação. Então houve a renúncia, não houve concessão, deferimento de pensão alimentícia. Perfeito? Mas essa mulher, com o passar do tempo, alguns anos, vem a perder o emprego, vem passar por situação difícil, e nesta situação ela procura o ex-cônjuge, o ex-marido. E o homem, como é uma pessoa, um ser humano que não guarda ressentimento ou rancor, passa a ajudá-la financeiramente, passa a socorrê-la financeiramente. Passa por meio pagando o convênio médico, por exemplo, ou transferindo recursos financeiros na conta bancária, ou pagando uma outra conta, uma conta de água, de luz, bem? A conta do aluguel, passa a socorrer financeiramente. Nessa situação, se o marido vier a óbito, essa ex-esposa continua com a roupagem de dependente para fins previdenciários. Terá direito à pensão alimentícia, conforme sacramentou a TNU, que nos diz, tese firmada, é devida a pensão por morte ao ex-cônjuge que não receba pensão alimentícia, desde que comprovada a dependência econômica superveniente à separação, demonstrada no momento anterior ao óbito. Então, depois da separação, surgiu a dependência e houve o socorro efetivo antes do óbito. Nessa situação comprovada, esse socorro, o auxílio financeiro garantido pelo falecido, ainda em vida em prol do ex-cônjuge, haverá direito ao sobrevivente a receber pensão alimentícia. Ok? Tranquilo? Próximo tema, o 15. Tema 15 da TNU. Questão submetida à apreciação da TNU. Saber se pode haver rateio de pensão por morte entre esposa de um lado e concubina no outro, no regime de concubinato impuro. Nesse caso, pode ou não pode? Toda vez que na hora do velório aparece, além da viúva, uma outra mulher chorando. E aí se constata que o falecido realmente pulava a cerca. Como que fica na situação? Todas aquelas que tiveram contato com o falecido, mais próximos, contatos íntimos, teria direito a receber a pensão por morte? Deveria ser dividida em tantas cotas quantas fossem aquelas com as quais o falecido mantinha, relação, amorosa? A resposta pela TNU foi dada e a tese firmada. A pensão por morte não deve ser rateada entre viúva e concubina, pois a relação extraconjugal paralela ao casamento não configura união estável.
Nós temos, nesse exato sentido, o tema 526 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que chegou a essa mesma conclusão, de que não é possível ter uniões paralelas. Não é possível. Quem já era casado, as uniões paralelas não podem ser consideradas, posteriores paralelas não devem ser consideradas para efeito da garantia do direito à pensão por morte. Então não haverá rateio entre a viúva e aquelas que mantiveram convivência com o falecido durante o matrimônio. Perfeito? Tema 24 da TNU. Saber se o julgamento da ação dos juizados especiais federais implica em automática renúncia para fins de fixação da competência. Então, ajuizamento de ação no juizado já importa de forma tácita a renúncia aos valores excedentes ao da alçada? O juizado especial federal tem um valor de alçada, que é de 60 salários mínimos. 60 salários mínimos, o valor de alçada do juizado. Então, para tramitar no juizado, precisa que a causa tenha um valor de até 60 salários mínimos. Agora, se constatada que a causa equivale, na data do ajuizamento, a 65 salários mínimos, a 70 salários mínimos, seria, nessa hipótese, passível de ser considerado uma renúncia tácita para permanecer o processo no Juizado Especial Federal? Tese firmada: nos Juizados Especiais Federais inexiste renúncia tácita para fins de fixação da competência. Inexiste renúncia tácita. Nós temos a súmula 17 da TNU, que nos diz: não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal para fins de competência. Ok? Agora nós vamos ver o que disse o STJ. O que disse o STJ? Tema 1030 do STJ, tema firmada: o autor que deseja litigar no âmbito do Juizado Especial Federal Civil é lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição do valor à causa o montante que exceda 60 salários mínimos, previsto no caput da Lei 10.259, aí incluídas, sendo o caso, até 12 prestações vincendas nos termos da Lei do Juizado Especial Federal. Então veja, o que nós temos? O entendimento da TNU não admite a renúncia tácita, tanto no tema 24 quanto na súmula 17 da TNU, não se admite renúncia tácita. Então não pode haver uma presunção, o fato de ter ajuizado a ação no juizado, de que houve a renúncia aos valores excedentes. Agora, se quiser manter aquele processo no juizado, o autor deverá, na forma do tema 1030 do STJ, promover a renúncia expressa, não tácita, renúncia expressa. Essa renúncia expressa de modo a fixar o valor da causa em montante exato a 60 salários mínimos, para não ser excedente, ficar exatamente 60 salários mínimos, ok? Veja, nesse momento em que o autor vem e renuncia ao excedente de 60 salários mínimos, a ação prosseguirá no Juizado Especial Federal. Prosseguirá durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Questão que se coloca: essas prestações posteriores, aquelas que não foram consideradas no valor da causa, poderão acrescer o débito do INSS? É claro que sim. O valor de alçada é o pontapé inicial apenas. Fala, olha, naquele momento, congelado no tempo, é o máximo 60 salários mínimos. É isso. O que tiver direito depois tem sim que ser recebido. Então, por exemplo, se na data do trânsito em julgado do processo do Juizado Especial Federal se constatar que o segurado tem direito, ele renunciou no ajuizamento da ação ao que excedia 60 salários mínimos. Então, na data do ajuizamento, se na data do ajuizamento o valor que era devido era de 80 salários mínimos, nós vamos considerar apenas 60. Porém, as prestações que venceram no curso do processo, que não estão abrangidas pelaquela contagem do valor da causa, deverão ser somados. Então, ele estava com 60 salários mínimos, mais aquelas parcelas posteriores que devem ser incluídas na data, de tal sorte que na data do trânsito em julgado da ação no Juizado Especial Federal, 3, 4 anos depois, ele já tinha direito a 90 salários mínimos, 100 salários mínimos. Terá direito sim de receber esse montante. Mas não confunda, a lei do Juizado Especial Federal determina que nessa situação, lá no fim do processo, então não confundir, no início do processo é possível renunciar ao excedente a 60 salários mínimos para que tramite no Juizado Especial Federal. Lá no final do processo,
quando se apura o montante final, tendo ou não ocorrido renúncia a valores. Então, chega-se ao valor de 100 salários mínimos o total do débito do INSS. Nesta hipótese, de 100 salários mínimos, o autor pode, se quiser, renunciar ao excedente de 60 salários mínimos para receber em 60 dias os atrasados, por meio de RPV, requisição de pena no valor. Mas veja, se ele não quiser renunciar, é expedido sim no Juizado Especial Federal um ofício requisitório, um precatório. Um precatório que vai ser escrito e vai ter direito a receber aquele montante acima de 60 salários mínimos. 100 salários mínimos, 110, aquela quantidade de salários mínimos apurada na fase de liquidação depois do trânsito de julgado daquela ação no Juizado Especial Federal. Conseguiu compreender? Então é um tema muito, muito importante. Então, primeiro, uma defesa. Não admite-se renúncia tácita, nada de presumir que renunciou. Porque algumas vezes vai constatar o segurado que o valor que ele tem direito é de 150 salários mínimos. E a juização propôs ação no juizado. Não faz sentido considerar que ele renunciou também tacitamente a todo o excedente. Não, ele deve ser consultado. A renúncia deve ser tácita, deve ser expressa. Ainda mais tratando de valores elevados. Ainda mais tratando de situação que envolve valores de um grande vulto. Perfeito? Então, não faz sentido renunciar em hipóteses como essa, ok? Então, vai renunciar valores que são altos, eu particularmente não aconselho. Renunciar apenas se o valor estiver em torno de 65 salários mínimos, 70 salários mínimos, aí até é possível renunciar para tramitar no juizado e depois renunciar para receber via RPV. Aí sim, faria até um certo sentido, ok? Pois bem, com isso nós vamos fechar esse nosso bloco, ok? Antes, deixe-me apresentar aos colegas este QR Code. Pegando seu celular e apontando para este QR Code, o colega terá acesso aos livros, aos banners dos livros deste professor. Livros como Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, pela editora Saraiva Jur, a obra Manual de Direito Previdenciário, pela editora Saraiva Jur, a obra Direito Previdenciário para Concursos Públicos, a obra A Reforma da Previdência 2019, a obra Pensão por Morte e Aposentadorias no Regime Geral, entre outras obras da autoria desse professor. Encontre botando no celular para esse QR Code. Inclusive existe cupom de desconto que está lá disponível. Quer saber mais? Manda uma mensagem para esse professor @hermes_alencar lá no Instagram que conversamos a respeito, ok? Bons estudos, um forte abraço e sucesso!